falando, pessoal, eu decidi, eu vou dividir esse vídeo em dois, para vocês poderem ter a opção de assistir depois. Eu peço perdão, né, pela extensão, é muita coisa, eu já cortei muita coisa dessa aula, mas eu de fato quero que vocês, né, mandem muito bem no Enem. Então, desculpa, né, mais uma vez por ter extrapolado 40 minutos, tá bom? Vou tentar falar bem rapidinho dos fatores climáticos. A gente já falou um pouquinho sobre a latitude. O que é a latitude? O professor Rafael ele vai falar disso lá no final, tá bom, do ano, mas eu já vou adiantar para vocês que a Terra é dividida e recortada por linhas imaginárias. Elas vão ajudar na localização, vão ajudar na cartografia, vão ditar quais são as coordenadas geográficas também. Tá? E ela também é importante para a gente entender zonas climáticas, né? E se referenciar. A gente pode referenciar a partir, né, dessas linhas imaginárias. E a latitude ela vai ser extremamente importante para o clima por conta da insolação, então da quantidade de energia que a superfície terrestre vai conseguir absorver. A gente falou disso na semana passada, tá bom? A latitude ela é um fator climático, ela é um dos fatores climáticos. A gente já falou dos elementos, agora a gente está falando dos fatores, que são características da paisagem, são características estáticas, né? São físicas, e elas vão interagir, né, com os elementos. Então, a latitude é um fator climático, ela vai ditar a quantidade de energia que entra na Terra. Então, algumas áreas vão receber mais ou menos energia a partir dos movimentos, né, que a gente falou na semana passada, rotação e translação. Isso também vai influenciar nas estações do ano. A gente lembra que quanto mais afastado do centro, né, quanto mais afastado da linha central, da linha do Equador, né, mais acentuadas são as estações do ano, por conta da distância mesmo que fica do Sol. Então, deixa eu só voltar aqui, já dei uma avançada. Né? E para delimitar essas áreas, né, são utilizadas as divisões de paralelo. Então, a gente pode falar que a linha tal, né, de latitude, os paralelos são as linhas, né? Então, a linha do Equador, que é um paralelo, ela recebe muito mais insolação do que, né, as outras linhas em outras latitudes. Por exemplo, aqui eu trouxe uma foto mais específica. Então, a gente está na linha do Equador, que ela vai ali circundar o centro do planeta, e quando a gente vai se afastando, a gente tem outras, né? Os paralelos de latitude principais são, né? Ou as principais linhas são a linha do Equador, que fica no centro. Essa é a principal para a gente falar de fatores climáticos. Essa é a parte que vai receber a maior quantidade de insolação por conta da concentração. Lembra que eu falei da concentração? É como se fosse uma lanterna. Né? Quando você deixa uma lanterna reta, ela vai ficar muito mais concentrada. Se você coloca ela, né, deitada, essa luz ela vai ficar difusa. Né? Então, quanto mais distante da linha do Equador, mais difusa essa energia, ela não vai ser tão concentrada assim na superfície. Então, a linha do Equador ela tem uma concentração muito grande, ela recebe muita energia solar, e aí, quando a gente vai se afastando, isso vai diminuindo, beleza? A gente tem, né, acima, a norte, a gente tem o Trópico de Câncer, a gente tem abaixo o Trópico de Capricórnio. Eu, sinceramente, sempre troco os dois. Eu tenho que tomar vergonha na minha cara e aprender, né? Mas eu sempre tenho que dar uma leve coladinha, assim. Agora eu fui tentar falar, não consegui. Então, o Trópico de Câncer é o que fica em cima, o Trópico de Capricórnio é o que fica embaixo, né? E a gente tem também os círculos polares. Então, a gente tem o Ártico e o Antártico. Então, aí são 5 principais paralelos de latitude. E a gente pode dizer, tá? É muito importante que vocês entendam isso, que a latitude ela vai aumentando quanto mais afastada da linha do Equador. É como se a linha do Equador fosse o ponto zero. E aí, quanto mais afastada, maior, né, a latitude. Aí vocês podem ver aqui nos números. A linha do Equador está sem número porque ela é zero. Tá? E aqui nos trópicos é mais ou menos 23, e aí vai crescendo, tá vendo o ângulo? Nos círculos polares são 66, tá bom? Então, a latitude ela aumenta quanto mais ela se afasta da linha do Equador. E aí a gente pode falar de
de zonas localizadas a partir desses paralelos de altitude, latitude. E outra coisa que eu também ia falar com vocês, não confundam latitude com altitude, igual a professora de vocês fez agora. A altitude é acima, a gente está medindo a temperatura, como se fosse a altura. A altitude, a altura. Latitude são os paralelos, são as linhas imaginárias, tá bom? E aí algumas zonas a gente pode medir climaticamente, né? Por exemplo, a gente tem a zona tropical ou intertropical. A gente vai falar mais sobre isso, tá? Nas próximas aulas. A zona tropical ou intertropical, né? A gente pode dizer que entre trópicos, né? Que o Brasil é um país tropical porque ele está na zona tropical, não por completo, tá? Parte do Brasil é tropical, a outra parte não é. E essa zona tropical é a zona que mais vai receber energia solar, como eu falei, é a zona que vai ser mais concentrada. Então, é a zona do planeta onde vai haver mais calor. Tá? Então, quanto mais afastado do Equador, menos calor, porque menos energia solar vai ser recebida por conta, né, dela ser difusa, como eu disse. Eu mandei um vídeo para uma aluna que eu vou mandar para todos vocês explicando isso melhor. Outra coisa também é que lembra que a Terra é inclinada, né? Então, lembram que o Polo Norte, por exemplo, ele só recebe 6 meses de sol, né? Os outros 6 meses ele fica gelado. Então, muito tempo sem sol. Então, ele vai perdendo a temperatura, né, da superfície, como a gente falou lá da temperatura. E como os elementos eles estão em contato aqui. Já a linha do Equador e a zona entre trópicos, não, eles vão receber insolação, vão receber sol durante todo o ano. Então, também tem esse fator. A gente pode falar que existe a zona tropical ou intertropical. A gente tem as zonas temperadas, esse conceito, né, é muito comum de ser usado. Então, as zonas temperadas, elas estão ali entre os seus trópicos, né, e as zonas polares. Então, ali existe o trópico de Câncer, a zona temperada, tá? E aí vocês vão falar entre o trópico e o que não chama de tropical, o que tropical é do Equador, enfim, eu também não sei. Mas a gente chama de zona temperada norte e zona temperada do sul. E a gente tem também as zonas glaciais, né, que são do Polo Norte e Polo Sul. A gente chama de zona glacial ártica e zona glacial antártica. Isso está tudo lá no documento. Tá? Outro fator climático, ou seja, fator climático são as características da paisagem, né, que vão interagir com os elementos, mas eles são fatores estáticos da paisagem. Então, o relevo ele é um fator estático da paisagem, ele é uma característica dessa paisagem. Tá? E o que o relevo vai fazer? Mais uma vez, variação de altitude, altura. Quanto mais alto, mais frio, tá bom? Quanto mais alto, menor pressão atmosférica. Lembra que a gente falou? A cada 100 metros, menos 0,6 graus Celsius. Ou a cada 1.000 metros, menos 6 graus Celsius. Beleza? A posição do relevo ela também vai ser importante. Como assim importante? Dependendo de onde ele está localizado, lembra que ele pode servir como uma barreira, né? Então, ele pode dificultar fluxos de massa, ele pode dificultar fluxos de calor, de umidade, de frio. Então, ele vai funcionar. A gente pode dizer... A gente pode ter, né, zonas, a gente pode ter fatores, mas se o relevo estiver ali, ele vai influenciar, ele vai ser um fator. Então, algumas explicações, por exemplo, você pode falar assim, eu não entendo o porquê que nesse lugar, né, as características são tão diferentes. Né? E aí, por exemplo, é um fator, é o relevo. Por exemplo, nessa foto que eu vou mostrar para vocês. Por exemplo, nesses dois xizinhos aí. Tá? A temperatura... a gente está na mesma latitude, ou seja, recebe a mesma quantidade de sol, né? Mas o X rosa está numa altitude mais baixa do que o X azul. Porque essa é a Cordilheira dos Andes. Eu acho que era para estar um nome aí. Essa é a Cordilheira dos Andes. A Cordilheira dos Andes é uma cordilheira altíssima, de altitude altíssima. Então, o cara que está lá em cima, na Cordilheira dos Andes, e o cara que está lá embaixo, eles vão ter sensações térmicas completamente diferentes. Por quê? Quanto mais alto, mais frio. Só que eles estão na mesma latitude. Então, se você olha, né, dois lugares
Sem você saber, por exemplo, que eles têm uma diferença, né, de relevo, ou seja, de altitude, você pode falar assim, como dois lugares que estão presentes na mesma latitude têm temperaturas tão diferentes. Outros fatores podem estar influenciando isso, como, por exemplo, o relevo, tá bom? A vegetação ela também vai ser um fator importante. Tá acabando, pessoal, eu juro. A vegetação ela vai ser um regulador de temperatura. Eu não sei se vocês costumam fazer trilha, se vocês já viajaram para o interior, para algum lugar onde tem muito mato. Geralmente, esses lugares onde tem muito mato, eles são mais frescos. Eu lembro que eu fazia trilhas pela faculdade e geralmente antes da gente entrar na trilha, quando estava no asfalto, quando estava no caminho, geralmente estava muito quente. Quando a gente chegava dentro da trilha, a gente sentia inclusive frio. Por que isso acontece? Porque ela vai ter esse fator regulador de temperatura, ou seja, a temperatura vai ser mais amena. Por que a temperatura vai ser mais amena? Quando a gente fala de vegetação, né, existem vários tipos de vegetação. Mas quando a gente está falando especificamente de floresta, ou seja, um lugar onde tem árvores, a primeira coisa que vai acontecer é a sombra. Né? Então, as folhas e os galhos eles vão fazer sombra e geralmente dentro de uma trilha está sombra. É difícil você encontrar lugares com muito sol. Então, sombra, né, vai impedir com que a energia solar chegue no solo e se forme e se transforme em calor, por exemplo. Outra coisa é que a serrapilheira é um manto, né? Esse manto que a gente chega a ser fofinho, né? De folhas secas, de galhos, que fica, né, no chão, geralmente de áreas florestadas, que ela vai facilitar a infiltração de água no solo quando está chovendo, por exemplo. Né? E ele vai se tornar mais úmido. E aí lembra que a água ela é também um fator regulador da temperatura, né? Então, a partir do momento que esse solo, quanto mais molhado esse solo fica, né, mais ele vai conseguir regular a temperatura, porque a água não consegue absorver o calor. Já o solo urbano, asfaltado ou desmatado, ele vai ser mais quente. Primeiro, que ele não vai ter a sombra da árvore. Segundo, que ele não vai ter, né, essa rapeleira ali funcionando como um filtro né, para infiltrar água, ou como um reservatório de umidade. Na verdade, ele vai ser extremamente seco. Logo, né, esses ambientes urbanos, eles são extremamente quentes e muito mais quentes do que as áreas florestadas. Por fim, a gente vai falar de mais 2 fatores climáticos, eu juro. Tem 3 slides só. A maritimidade e a continentalidade, mas eles são extremamente importantes, pessoal. Eles são extremamente importantes, assim, olha, eu vou falar que desses todos talvez seja o mais importante, tá? Mas por quê? A gente já começou a falar nisso quando a gente falou lá da praia. E quando a gente falou também da diferença de temperatura entre as superfícies. Tá? A maritimidade, como os corpos hídricos, né, como a água do mar, etc., ela vai regular a umidade e a temperatura desses climas, tá bom? Por conta da água, né, da característica mesmo da água de absorção desse calor. Mas existe um outro fator que é extremamente importante quando a gente está falando de mar, que são as correntes. Eu não sei se vocês já ouviram sobre correntes marítimas. Existem correntes que são frias e correntes que são quentes. E eles vão interagir o tempo todo com massas de ar. E eles vão definir áreas secas e chuvosas. Né? É um definidor, né, muito importante. Então, não necessariamente uma massa de ar que está vindo, né, do mar, né, ou do oceano, ela vai ter umidade. Prestem atenção nisso. Ela vai ter umidade se ela estiver vindo, por exemplo, de um local onde tem corrente quente. Vamos entender isso? Por quê? Locais com correntes de água fria, a gente está vendo aqui no mapa, os azulzinhos são correntes frias e os vermelhos são correntes quentes. Então, aqui onde a gente mora é sim uma corrente quente, então vai vir umidade do mar. Mas, por exemplo, lá do outro lado do continente sul-americano, no Chile, por exemplo, a corrente é fria. Então, o que isso vai acontecer? Ela vai induzir o ar a se resfriar. Ela vai também inibir chuvas e nuvens e vai ter a tendência de um clima seco. Por quê? Como essa corrente é fria, ela vai evaporar menos água. Então, vai ter menos umidade no ar. Apesar de que o ar frio, né, ele tem menos capacidade de armazenamento de vapor de água, mas ao mesmo tempo não vai evaporar muita água, porque essa água é extremamente fria, é uma corrente fria por natureza, tá bom? O porquê disso a gente pode conversar depois. Mas lugares que são banhados por essas correntes frias.
Mas, quando a gente está falando de locais com a presença de correntes quentes, como é o litoral de onde a gente mora, essas correntes elas vão, primeiramente, né, aquecer o ar, porque elas são quentes. Vai ocorrer muita evaporação, vai também ocorrer a formação de nuvens e chuvas. Então, a massa de ar que está vindo de um lugar onde tem uma corrente quente, ela geralmente vai estar já com bastante umidade relativa. A umidade relativa dela vai estar bem alta, né? E ela vai ter bastante água. Então, geralmente, né, os locais que são banhados por correntes quentes, eles vão ser de clima úmido. E os locais banhados por correntes frias vão ser de climas secos. Essa, por exemplo, é a melhor explicação para a gente entender, né, o deserto que ocorre no Chile, o deserto do Atacama no Chile. Né? Alguns desertos eles podem ser compreendidos dessa forma. Né? Também existe no oeste dos Estados Unidos, aqui, ó, na costa oeste, né, na Califórnia, por exemplo, a gente tem o deserto da Califórnia, a gente tem Nevada, que é bastante quente, então a gente tem um processo de desertificação que começa, né, pode ser explicado pela corrente fria, mas não é só esse fator, existem outros fatores que influenciam. Por exemplo, vamos continuar que a aula está muito grande. Depois eu dou o exemplo se vocês quiserem. E aí a gente pode falar também da continentalidade. Tá? A continentalidade ela vai regular a temperatura e a umidade dos climas também, né? Ou seja, ela vai ser um fator que vai influenciar. O que seria a continentalidade? É simplesmente um lugar afastado, né, da costa, do litoral. Então, geralmente são cidades, são estados que estão, por exemplo, no centro de um continente. Por exemplo, a gente tem muita continentalidade na América do Sul, porque é um continente extremamente grande, né? Então muitos locais não vão ter acesso, né, à maritimidade, beleza? Apesar de que a maritimidade não necessariamente vai dar umidade, mas esses locais, a continentalidade, ela vai, né, fazer com que aquele local seja mais seco, tá? Na continentalidade, como a gente falou, né, da areia da praia, o aquecimento e o esfriamento vai ser muito rápido, porque não vai ter aquele regulador, não vai ter aquela amenidade da água. Né? O continente, dentro do continente, a temperatura ela vai subir depressa e vai diminuir depressa, ou seja, existe uma grande amplitude térmica. Então, a gente pode ter um dia que começa com 10 graus e ele vai alcançar 20, 30 muito rápido. Né? E ele pode atingir números até maiores e, quando chegar à noite, vai ser muito frio. Né? Isso vai, por exemplo, explicar o porquê que no deserto, em muitos desertos, não todos, mas na maioria deles, a gente tem dias extremamente quentes e noites extremamente frias. Beleza? E esses locais, como eu disse, eles tendem a ser secos. Então, locais continentais, eles tendem a ser secos. Tá? E apresentar as amplitudes térmicas acentuadas. E, por fim, para a gente terminar essa aula imensa, tá? Espero que vocês tenham gostado. A gente vai falar o seguinte. Então, esses fatores climáticos, que são, né, a paisagem, as características geográficas, eles vão atuar sobre os elementos climáticos, ou seja, eles vão ditar se é úmido, se não é, se a temperatura é alta, se não é. Né? Eles vão atuar ali com os elementos climáticos, tá bom? A temperatura, pressão e com a umidade que a gente viu. Isso vai formar o tempo. Então, o tempo que a gente tem hoje, ele é uma junção dos fatores e dos elementos do clima. E aí, se a gente pega esse tempo e a gente vê um padrão, né, que a gente falou ali minimamente de 30 anos, e a gente está vendo que aquele clima está sendo muito comum, ou, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro a gente tem verões úmidos, invernos mais secos, mas não necessariamente a gente tem, né, secura durante o ano todo, talvez períodos. Qual é o padrão? O que mais acontece? Esse local ele é úmido e quente. Então, o clima do Rio de Janeiro, o clima desse local é, né, úmido e quente. Então, né, os fatores climáticos, eles atuam sobre os elementos que formam o tempo e que, por fim, vão definir o clima. Beleza, pessoal? Essa aula tá imensa, eu vou tentar dividir para vocês. Um beijo, façam os exercícios, tá bom? Qualquer coisa eu tô no WhatsApp para falar com vocês. Fiquem bem e se cuidem. Tchau, tchau.